Olá! Quantas vezes você já percebeu que uma conversa começa com um problema e termina com mais problemas ainda? Alguém reclama da situação financeira, ou do governo, ou da família, ou reclama do trabalho e até da saúde. E quando a conversa termina, ninguém avançou nada, ninguém avançou um passo sequer na direção do que de verdade interessa, que é a mudança. Existe uma frase simples que pode transformar a forma como encaramos a vida. Eu quero saber da solução. E isso não significa ignorar os problemas, significa reconhecer que eles existem, mas não permitir que eles ocupem o espaço total da nossa mente. Porque problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Não existe ninguém que passe pela vida sem encontrar dificuldades, perdas, frustrações, obstáculos. A diferença está entre quem avança e quem fica parado muitas vezes, está no foco. Algumas pessoas ficam analisando o tamanho do problema e outras param e pensam e procuram a solução, a saída. Vamos pensar, por exemplo, num navegador enfrentando uma tempestade no mar. Ele sabe que a tempestade existe, ele vê as ondas, sente o vento, reconhece o perigo, mas ele sabe que não pode ficar só olhando a tempestade sem agir. E o que ele faz? Ele procura uma rota, ajusta a vela, toma decisões. Ele tem que focar na solução. E na vida acontece a mesma coisa. Quando enfrentamos uma dificuldade, por exemplo, financeira, é importante entender o problema, mas também perguntar: o que eu posso fazer a partir de hoje para melhorar a situação? Ou quando surge um conflito familiar, vale refletir, não é? Qual a atitude para ajudar a construir uma solução? Quando a saúde apresenta um desafio, a pergunta pode ser: quais hábitos e cuidados posso adotar para melhorar essa condição? Perceber certas situações quando mudam completamente a direção da nossa energia. Muitas pessoas se acostumam a alimentar preocupações e não adianta de nada. Tipo, revisitar os mesmos problemas todos os dias, contar as mesmas histórias, reviver as mesmas dores. Com o tempo, isso vai criar situações e sensações de que não existe saída. E na maioria das vezes a saída começa quando a gente decide mudar a pergunta. Ao invés de perguntar por que aconteceu comigo, a gente pode se perguntar: o que essa situação está me ensinando? Porque nada é por acaso. Em vez de perguntar qual é o culpado, podemos perguntar: o que precisa ser feito agora? A vida recompensa quem desenvolve uma mentalidade voltada para soluções. Isso não significa que tudo vai ser fácil. Algumas soluções exigem tempo, outras exigem aprendizado. Algumas exigem paciência, perseverança, claro. Existem soluções que não podem ser resolvidas da noite para o dia, porém,
mesmo nesses casos, sempre existe algo que podemos fazer hoje para melhorar para o amanhã. Um pequeno passo continua sendo um passo. Às vezes, a solução não aparece inteira diante de nós, ela surge aos poucos. Primeiro damos um passo, depois outro. E então começamos a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. Muitas das nossas maiores conquistas, e eu diria até as conquistas da humanidade, nasceram de pessoas que decidiram olhar além dos problemas. Elas começaram. Se elas tivessem focado só na dificuldade, nada teria sido criado, nada teria sido descoberto e nem transformado, né? A mesma lógica vale para a nossa vida pessoal. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora, né? Talvez esteja passando por desafios que parecem maiores do que a sua capacidade de enfrentá-los. Mas lembre-se de algo importante. A preocupação excessiva não resolve problemas. A ação inteligente é que resolve. Sempre que uma dificuldade aparecer, faça um exercício até simples. Por um instante, pergunte a si mesmo: o que está ao meu alcance para fazer agora, nesse momento? Essa pergunta tem poder. Ela tira você da posição de espectador e coloca você na posição de protagonista. Não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar nossa resposta aos acontecimentos. Pessoas fortes não são aquelas que nunca enfrentam problemas. Pessoas fortes são aquelas que continuam procurando soluções, mesmo quando os problemas aparecem. A vida é cheia de desafios. Isso é uma realidade, não dá para negar. Mas também é uma realidade que cada desafio carrega oportunidades, oportunidade de crescimento, de aprendizado e também de transformação. Por isso, quando surgir uma dificuldade, evite alimentar o desespero, evite gastar toda a sua energia reclamando. Analise a situação, aprenda o que for necessário aprender e depois direcione sua atenção para aquilo que realmente importa, que é a solução. Porque problemas existem para todos, para todo mundo, mas o progresso pertence àqueles que decidem procurar caminhos. Então, que tal, a partir de hoje, adotar uma postura de, por exemplo, quando surgirem obstáculos, diga para si mesmo: eu reconheço o problema, eu entendo o desafio, mas o que eu quero saber é da solução. E quanto mais a gente desenvolver esse hábito, mais perceberá que sua mente se tornará mais forte, mais criativa e mais preparada para enfrentar qualquer circunstância. A vida continuará apresentando desafios. Isso nunca vai mudar. O que pode mudar é a maneira de como a gente começa a escolher responder a esses desafios. E muitas vezes a mudança começa com uma simples decisão: parar de alimentar o problema e começar a construir a solução.
E essa solução pode ser construída em um ritmo natural. A gente mudar a forma como enxergar o problema, né? Para hoje era isso. Gratidão.